vez com a paz do Senhor. Nós temos, né, que está abrindo a mão da nossa vontade, né? Cada dia nós temos que procurar buscar a face do Senhor em espírito e em verdade, né? Porque ali em Mateus 6, versículo 33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E é isso que nós temos que buscar cada dia de nossas vidas, é andar na verdade, viver a verdade, né? Porque muitas vezes a gente se preocupamos, né, com roupa, o que comer, o que beber, mas primeiro é o reino do céu. Eu não estou falando não, você pode abrir a Bíblia que fala lá no 31 e 32, fala que muitos estão preocupados com o que comer, o que beber e o que vestir. Mas o Pai diz: procurar buscar primeiro que o reino dele e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente busca as coisas e depois a gente está perguntando para Deus: Senhor, por que eu não recebi? Por que eu não consegui? Aí vem o porquê. Mas será que aquilo que nós pedimos a Ele é o que Ele quer dar para nós? Aleluia. Porque muitas vezes a gente pedimos um trabalho bom para ganhar mais e mais, o dobro, talvez 2, 3 vezes daquilo que a gente ganha. Mas o Senhor é bobo, não é esperto. Aleluia. Ele conhece o meu coração e o seu. Será você com 3 salários, 4 salários, você vai estar adorando Ele? Aleluia. Será que nós com 3 salários hoje nós estaremos aqui? Porque muitas vezes quando a gente está recebendo pouco, a gente está adorando o Senhor Espírito de verdade. Porque não é dizer, igual muitos falam, o pouco Deus fala de muito. Para isso precisamos nós ter sabedoria como gastar. Porque muitas vezes você ganha muito, mas não sabe administrar o seu dinheiro. Aleluia. Quando a missionária Jéssica estava falando aqui sobre seu filho, quando falou de moto, eu ali, Deus fala tanto no meu coração. Assim, missionário, eu via como Deus falava assim para você, para mim falar para você, falar só para o seu filho assim: filho, se Deus te der essa moto, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Sabe por quê, missionário? Deus tem um amor muito grande por você, não tem? Mas será qual velocidade que seu filho vai andar, aleluia, nessa moto? Talvez Deus não dá porque já vê lá na frente. Porque quando eu tinha uma moto, muitos aqui conhecem algumas pessoas que andou comigo, eu não gostava de andar de 100, 120 não, é de 140 para lá. A minha esposa falava, que ela falava assim: quem é esse capeta que passa voado nessa moto aí? Ela não sabia que era eu. Ela só falava para os filhos dela: se ele atropelar, eu não quero saber nem o outro, eu não quero saber nem o que vai acontecer, se ele é da boca, se não é, falava isso. Quando chegou um certo tempo, ela falou para mim: engraçado, eu chamava tanto você disso, daquilo, se daquela moto, era uma 300, né? Luísa conhece, Moisés conhece aquela moto. Irmão, eu só, olha, e aquela moto não tinha freio atrás, era só de frente. Eu saía às vezes do bar, avoado, ou ia lá para o posto de Rio das Pedras, às vezes estava fechado, eu ia para o gente velho, chovendo, sem capacete, igual doido. Mas eu não pedia nada para sair atrás. Eu falava: Senhor, tu vai me levar, que eu tenho que encher esse tanque, eu preciso rodar muito, tu sabe. Mas um dia eu fazer a tua vontade. Aí eu pergunto, eu clamava muito a Deus sobre isso. Hoje eu não faço isso. Se eu tenho uma moto hoje é 60, 80, se eu tiver uma pista. Por quê? A gente pode estar pilotando para nós, mas não adianta você pilotar para dois, para você e para outro. Às vezes você pode estar indo numa moto, mas vem um carro, não tem como. Então isso estava ali Deus falando: meu filho, às vezes pede, mas não é o que eu quero para a pessoa. E quando ele falar de moto com você,
primeiro. Será que é isso que Deus quer para mim? Porque muitas vezes a gente fica questionando. Eu quero uma roupa bonita, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que é o que Deus quer? Talvez você olha para mim e vai falar assim, Diácono Antônio, mas você sempre está vindo com uma roupinha diferente. Para quem me conhece, essa roupa que eu uso aqui na igreja tem mais de 20 anos. É tudo guardado na roupa. Sabe, pastor? Aqueles ternos da igreja, tudo guardadinho. As gravatas, está tudo lá. Você pensa que essa camisa aqui é agora? Ó, ela sabe que não está mentindo. Eu estou com ela há 6 anos. Pergunta a ela qual dia eu comprei uma peça de roupa. A falou. Porque, irmão, a gente toma a presença do Senhor, mas quando a gente busca Ele com sinceridade, Ele começa a abrir porta de acordo com aquilo que a gente precisamos. Ele começa. Se eu falar para vocês uma coisa rapidamente, o pastor já entrou lá na minha casa, a pastora já comeu na minha cozinha. Se eu falar para o senhor, pastor, não está mentindo não, ganhei muito dinheiro comigo. Ganhei muito, vou falar para o senhor. Depois que você na igreja, eu estou em casa lá na igreja, o senhor lembra mais ou menos como é que era aquela sala, aquela cozinha, o chão, cimento liso, a cozinha, cimento grosso. Eu não tenho vergonha de falar não. Quando eu saí da igreja, eu ganhei muito dinheiro no mundo. Só gastava em cerveja, farra e droga. Às vezes era 3 mil por dia, não vou mentir. Uma vez eu ganhei 16 mil para 2 pessoas, 8 para cada um. Só pergunta se eu coloquei isso. Se eu falar para vocês, gente, aqui adiante, aqui eu estou mentindo, a minha casa está do mesmo jeito, o chão. Aleluia. A minha cozinha era pequena. Depois que eu entrei para a igreja, uma coisa que eu tentava fechar uma porta para poder, minha casa tem 3 quartos. Eu queria fazer uma cozinha maior, ganhava dinheiro, nunca consegui. Agora que eu entrei para a igreja, devagarzinho, eu já fechei uma porta por 10 paredes. Aleluia. E eu falei para o pastor sobre o caso, eu estou doido para dar o dízimo para a igreja. E esse mês o outro, com o propósito, meu dinheiro vai sair para me começar a dizimar, mas é um dinheiro fiel. Não é dinheiro do tráfico, não. Porque o que eu mais quero é poder dizimar, ajudar a igreja. E eu creio, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão ser colocadas no lugar. Não tem vergonha, se vocês entrar, a minha casa é no cimento grosso, igual está ali fora. Só a sala que é cimento liso, o quarto. E muitos se perguntam, adiantou ganhar muito dinheiro sem Deus? Se eu ganhasse 2 mil, não contente não, irmão. Aquela ali, às vezes, entrava 1.200 no dia para mim. Quando chegava à noite, não tinha mais R$1 no bolso. Era isso, faltava comida ali em casa. Isso sempre eu comparo primeiro, está ali, ó. Tinha dia eu estava num lugar, a pessoa me ligava, ó, vem aqui buscar aqui na pista, R$800. Eu deixava ela ali no Celso, ia lá buscar. Eu chegava em casa, veio com 50, R$30. Por isso que eu falo para você, fica firme, não largue esse Deus por nada, porque quando você ganha qualquer dinheiro com Deus, se torna muito. Você vai no mercado, você fala, Senhor, eu estou indo com esse dinheiro, mas a pessoa, você compra coisa que nem imagina. Por quê? Porque você está sendo sincero com Deus, fiel a Deus. E isso que eu quero ser daqui para frente. Então eu falo para você, não importa o que acontecer, não largue esse Deus por nada. Aleluia. Continua adorando Ele, continua sendo fiel com Ele. Na luta, na prova, na decepção, continua adorando Ele, que é Ele que vai te honrar na terra, meu homem e minha mulher. E não esqueça, o povo Deus faz muito, sabe por quê? Porque Deus dá entendimento para nós, sabe o quê? De ministrar o nosso dinheiro, amém?